Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto do nosso vídeo de hoje é mercado de trabalho. Quais são as áreas que mais contratam na mecânica? As 5 áreas que mais contratam na mecânica fazem uma contratação por volta de 80% de todos os profissionais da área. E as 2 áreas principais, elas conseguem absorver praticamente 50% do mercado de trabalho. Vamos lá começar? Antes de começar a falar sobre as áreas que mais contratam, eu gostaria de falar como foi que foi chegado a essa solução, a esse tipo de porcentagem e a esse ranking. Foram analisados mais de 100 anúncios de trabalho dentro da área da mecânica. É muito importante a gente falar que a área da mecânica como um todo ela é dividida em partes técnicas, em partes burocráticas e partes administrativas. Então, quando nós falamos da área que mais contrata, qual é a área que mais está absorvendo, nós estamos falando de qual é a função principal daquele profissional. Então, se a gente estiver falando de uma área mais administrativa, todos eles vão ter uma área administrativa, todos eles vão ter uma área técnica. O que vai mudar é justamente o nível de cada um desses componentes na descrição do trabalho. Então, durante a minha pesquisa com mais de 100 anúncios, por mais que existiam várias atribuições para os cargos, eu considerei a atribuição principal que seria daquele profissional. Porque quando a gente está falando sobre o mercado de trabalho, existem, as empresas elas requerem um certo perfil de profissional. E nós vamos falar justamente sobre esses perfis de profissionais que são mais solicitados. Se você não sabe a diferença entre as atribuições de engenheiro e de técnico, então eu recomendo que veja o vídeo falando sobre isso que vai sair nas próximas semanas. Então já fica ligado, se inscreva no canal e coloque a notificação que assim que o vídeo chegar, você vai estar por dentro disso. E se você ainda não sabe direito o que faz a mecânica, então também tem um vídeo falando especificamente na parte do técnico mecânico, como também o engenheiro mecânico. Mas agora, vamos para o nosso ranking. Quinto lugar. Esta área ela é uma das mais importantes, não só na parte da mecânica, mas na engenharia como um todo. E a gente sempre tem que levar, todas as áreas trabalham com isso. E a quinta área que mais absorve profissionais dessa área, dentro da mecânica, é segurança. Então, quando nós estamos falando de segurança, nós estamos falando principalmente das normas regulamentadoras. Então, quais são os tipos de riscos envolvidos com a operação daquelas máquinas, ou então naqueles processos. O engenheiro mecânico ele também é responsável por esse tipo de atuação, atuação de prevenção na segurança sobre esse tipo de atividade. Existem algumas atribuições que apenas as pessoas formadas na mecânica conseguem ter, e uma delas, como exemplo, é a parte de caldeiraria. Caldeiraria é a utilização de vasos de pressão e de caldeiras para a produção de vapor. Isso acontece nas empresas que produzem tecido, nas empresas que produzem álcool, produção alimentícia, até mesmo os motéis eles utilizam caldeiras e vasos de pressão. E por lei, segundo a NR13, todos os vasos de pressão e caldeiras têm que fazer a manutenção ao menos uma vez por ano e somente um engenheiro mecânico com uma pós-graduação, com especialização em segurança do trabalho, está autorizado a fazer essa manutenção. Então existem algumas atribuições, essa é só uma delas, por exemplo, elevadores, somente os profissionais formados na área da mecânica eles podem fazer os testes, a viabilidade e o uso, a manutenção dos elevadores. Então existem atribuições que somente os formados na área da mecânica podem atender e por isso esse vem em quinto lugar, com aproximadamente 7% dos profissionais atuando nessa área. Em quarto lugar, nós vamos agora para uma área muito interessante, uma área principalmente envolvendo fábricas e indústrias de altíssimo potencial econômico e de competitividade. A quarta área que mais contrata é a área da qualidade.
ela absorve aproximadamente 12% dos profissionais da área e ela está relacionada com os processos envolvidos naquela empresa. Então, todas as empresas que elas acabam produzindo algum tipo de serviço ou produto, elas podem melhorar todo esse processo, essa cadeia produtiva. Então, sendo o fornecimento de equipamentos que tenham uma vida útil maior, sejam equipamentos com menores chances de falha, com uma rentabilidade em redução de custos devido a desvios de produção. Então, para que isso tudo funcione de uma forma correta, existe uma fortíssima preocupação com a qualidade. E o engenheiro mecânico ele também pode trabalhar nessa área. O técnico mecânico ele também pode trabalhar nessa área, sendo no desenvolvimento de processos que sejam mais eficientes, mais eficazes, correções dos desvios produtivos, seja lá como for, dentro da área da qualidade. Esse é um mercado muito amplo para o profissional da mecânica. Então, esse vem em quarto lugar no nosso ranking. Vamos agora para o nosso pódio. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, vem a área do mecânico, sendo técnico ou engenheiro, que sejam projetistas. Essa área é responsável por absorver aproximadamente 20% dos profissionais. É uma área muito interessante. Segundo a minha opinião, é a área mais interessante da mecânica. Em que o responsável por essa área, ele vai criar protótipo, vai criar e desenvolver peças ou então ferramentas que auxiliem no sistema produtivo. Então, seja a criação de uma máquina do zero, ou seja o desenvolvimento de um novo componente para aquela máquina, de uma nova ferramenta. Essa área do projeto ela trabalha principalmente com os CADs, sendo o AutoCAD o mais conhecido. Os CADs são programas que auxiliam no desenvolvimento de projeto, não só na área da mecânica, mas também em outras áreas, como por exemplo, a elétrica e a civil. Então existem vários tipos de CAD. O AutoCAD ele é um CAD de desenho, ele consegue fazer 2D e 3D, mas ele é principalmente usado para desenhos 2D. Um outro programa que ele é muito utilizado é chamado SolidWorks. O SolidWorks é um CAD impressionante, que ele consegue fazer desenhos 3D e que você já consegue fazer os protótipos daqueles equipamentos que você vai colocar e fazer vários testes de resistência, de durabilidade, de travamento, quais são os pontos mais fracos naquela peça, então daquele componente. Então, essa é a terceira área que mais absorve profissionais, com a maior quantidade de uma pesquisa desses profissionais, e os projetistas não só de peças, mas também projetistas de sistemas de refrigeração, de sistemas térmicos. Essa área do projeto, ela é uma área que envolve realmente o conhecimento mais refinado da base relacionada àquela produção da empresa. E por isso, muito bem-vindo, vem em terceiro lugar das áreas que mais absorvem profissionais da área da mecânica. Segundo lugar, e com a medalha de prata, vem aquela área que absorve mais de 1/5 dos profissionais. 23% dos profissionais dessa área acabam sendo recrutados para essa área. E são os chamados engenheiros de projeto. Espera aí, Fernando. Você não acabou de falar que a terceira área que mais contrata na mecânica não é a parte de engenheiro e técnico projetista? Você está falando que contrata de novo? A diferença é que o cerne das engenharias, isso não é só para mecânica, mas também outras engenharias, é que aquele profissional ele trabalhe com um aspecto multidisciplinar e multiuniversal no que ele está fazendo. Como assim? Ele não só vai estar atrelado àquele aspecto técnico, mas também os aspectos burocráticos, a revisão de contrato, contratação de uma empreitada, a aquisição de equipamentos, trocas de equipamentos, aquisição de uma máquina nova que seja para suprimir uma nova atividade, uma implementação de um projeto de expansão da fábrica. Então, muitas vezes ele não vai desenvolver uma máquina em si, mas ele vai comprar uma máquina que já existe no mercado de trabalho para atender às necessidades da empresa. Ele vai precisar trabalhar nos requisitos de contratação, de licitação, se ele trabalhar em uma empresa pública ou em uma empresa que forneça serviços para a empresa pública. Então, essa é a segunda área que mais contrata os profissionais dessa área da parte da mecânica.
em que muitas vezes, quando é um engenheiro, ele está no contrato como um todo, e quando é um técnico mecânico, ele muitas vezes ele fica na supervisão e na implementação daquele contrato. Então ele pode acabar sendo um supervisor de contrato, ou então de um processo licitatório, ou então ele simplesmente acompanhar todo o contrato para ver se ele realmente está sendo bem feito ou não. E aquela compra da máquina, se ela foi atendida com os requisitos técnicos que foram inicialmente estipulados por alguém no setor responsável. Às vezes um setor de projeto ele manda as necessidades e essa área de projeto em si ela vai fazer a aquisição desses equipamentos. É uma área muito administrativa e muito burocrática, em que os conhecimentos, muitas vezes, que foram ensinados, eles acabam ficando em segundo plano, como um suporte para ver se aquelas coisas estão correndo bem ou não, mas que acaba envolvendo muito mais outras competências, inclusive o que a gente chama de soft skills. E o que são soft skills? São competências de como lidar com os outros, que essa é uma coisa extremamente ignorada na formação desses profissionais. Nós não podemos esquecer que os profissionais na área industrial eles têm que lidar não só com o aspecto técnico, mas também com outras pessoas e aprender a se relacionar, gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão de recursos. Isso tudo é indispensável. É tanto que essa vem em segundo lugar nas áreas que mais absorvem profissionais da área da mecânica. Primeiríssimo lugar, medalha de ouro vai para quem? Se você falou carros, você errou. Não é com carros, apesar de poder ser. A primeira área que mais contrata é a área de manutenção. Aproximadamente 26% dos profissionais eles são contratados por essa área, ou seja, 1 a cada 4 profissionais, sejam engenheiros ou sejam técnicos, vão para essa área. Na verdade, a área de técnicos consegue ultrapassar esse valor, dependendo do período, até mais de 30% ou 40% dos anúncios para técnico são especificamente para manutenção, não só de carros, mas sistemas de refrigeração, sistemas que envolvem máquinas térmicas. A parte da manutenção é um dos cernes na atividade industrial, porque as máquinas não podem parar e faz parte das atribuições dos profissionais formados nessa área, seja o engenheiro, seja o técnico, permitir um amplo funcionamento dessas máquinas sem paradas inesperadas e que elas atendam. Mas aí vem uma parte muito importante, é que essa área, infelizmente, ela não é compreendida pela maior parte das pessoas. Então eu recomendo vocês verem o vídeo falando sobre manutenção. E a manutenção não é nada do que te disseram. Na verdade, se a gente pegar 20 ou 30 pessoas e perguntar o que é manutenção, é provável que 1, 2, no máximo 3 saibam o que é. E as pessoas elas têm uma visão muito errada do que é. E isso acaba prejudicando, inclusive resultando em prejuízos de milhares de dólares para uma empresa de médio porte. Então, essa é uma área que demanda muito, pois essa é uma área que, infelizmente, escorre uma quantidade incrível e inaceitável de desperdícios no setor produtivo. E não podemos aceitar esse tipo de desperdício, às vezes por um mau planejamento, às vezes por uma ausência de planejamento de um sistema de manutenção. E agora eu tenho uma pergunta para você. Eu já disse qual foi a minha área, eu já disse qual é a minha área favorita dentro da mecânica, e agora eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a área que você achou mais interessante? Deixe aí nos comentários. Inclusive, se você já trabalha, fale qual é a área que você trabalha e se você apareceu nesse ranking. Se não, e se você está estudando, eu tenho algum interesse nessa área, qual delas que você achou que é mais interessante? Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!